Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como todo início de sessão, vamos rezar o nosso Pai Nosso, nossa Ave Maria, e se alguém dos outros chegarem respeitando as demais religiões, vamos fazer a outra oração deles. Boa noite aos internautas, né, que estão aqui nos assistindo. Queria aqui saudar o plenário em nome do superintendente, né, o Jairo que está aqui, que hoje também vai participar da sessão, a Soriane também que está aqui presente, o Jean da Endemias e a nossa colega aqui também, Janiele, né? Gardel, queria que os vereadores registrassem a presença aí no tablet. Por favor, Gardel, leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, presidente Simoni, boa noite a todos. Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, ata da 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Baturité do ano 2019. Aos 11 dias do mês de novembro do ano 2019, às 18 horas e 21 minutos, teve início a 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças dos seguintes vereadores, no total de 13. Simoni Feitosa, presidente; Clarissa Calado, vice-presidente; Marcos Reis, primeiro secretário; Irmã de Leusa Paiva, segundo secretário; Renaldo Braga, Gildo Barros, Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Wagner Nogueira, Socorro Araújo, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Josuan Pereira Bambam. Havendo número legal, a presidente Simoni deu por aberta a presente sessão ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso, Ave Maria e a mensagem de fé, feita pela vereadora Irmã de Leusa Paiva. Simoni autorizou em seguida a leitura dada na sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Simoni anunciou a presença na sessão do prefeito Assis Arruda, que veio com sua equipe de secretários, atendendo uma convocação da Câmara e falará após a leitura do expediente. Foram feitas a seguir pelo senhor Lidônio Cardoso, diretor-geral da Câmara, a leitura do expediente da ordem do dia, respectivamente. Ordem do dia. Simoni passou a palavra para o prefeito Assis Arruda, que cumprimentou a todos e disse que atendeu a convocação da casa e vai falar sobre a LRF de Baturité. E, para isso, trouxe o contador da prefeitura, Antônio Wilson da Silva. O objetivo de todos é o melhor de Baturité. Apresentou o relatório do Tribunal de Contas do Estado e falou que está dentro da lei e não estourou os limites. Propõe uma parceria com a Câmara para tomar atitudes e chamar os servidores cedidos a vários órgãos do Estado. Já tem 45 funcionários aposentados e sendo pagos pela Prefeitura, quando era para serem pagos pelo IPM. A nossa Prefeitura é uma das mais equilibradas do Estado. Baturité está jogando no mato mais de R$100 mil com aposentados, pois essa é uma função do IPM e INSS. Vai entrar na Justiça contra o INSS e IPM. O contador Wilson apresentou números da situação financeira, relatório tirado do TCE e do TCM. Assis Arruda falou que pegou a Prefeitura com 72% de folha de pagamento. O Wilson mostrou que, em 2018, a gestão aumentou a receita e diminuiu a despesa. Assis Arruda falou que o IPTU de Baturité passou de R$100 mil para pouco mais de R$1 milhão. Houve também um aumento na receita do Fundeb e do ICMS e dos alvarás. Seu objetivo é chegar aos 50%. A Edil Clarissa Calado falou sobre o reajuste salarial dos servidores, a iluminação pública, o IPM, os pensionistas. Pede que a gestão envie um projeto para pagar os pensionistas. Nunca teve respostas dos projetos que apresentou. Fez vários pedidos para o conjunto e o Campinho do Alto Alegre. Pede o Plano Municipal de Saneamento Básico e reforma do mercado público. Cobrou o piso da quadra da Matriz e reforma da Dom Bosco. E apoio ao esporte. Assis Arruda respondeu que administra Baturité com R$1,5 milhão. No mês passado, chegou um bloqueio de R$120 mil de uma empresa Sulvitiju, ainda do tempo do Bosco. É humanamente impossível fazer mais. Não pode dar aumento aos servidores, pois o município está no limite.
acha justo o pagamento dos pensionistas e o tema deve ser analisado. Contratou um técnico especialista em trânsito e tudo já está sendo projetado para Baturité. Não pode ter sucata na cidade. Prioriza saúde e educação na sua gestão. Diz que o leilão do pré-sal foi uma decepção e os municípios deixaram de ganhar milhões de reais. Assis Arruda apresentou os projetos que serão realizados com a verba que Baturité receberá com previsão de início das obras para fevereiro. O vereador Gildo criticou o pagamento de um secretário de esportes quando o esporte não é prioridade. Pede providências contra a violência no Vale dos Candeias. Lamenta a lei ambiental, que só prejudica os pequenos. Assis Arruda falou que o Ivo trabalha muito no esporte e é ordenador de despesas. O Ivo usa o próprio carro e não usa uma gota de combustível da prefeitura. O vereador Marcos Reis fez cobrança sobre uma maior transparência da gestão e lembrou da ideia do diário eletrônico do município. Muitos projetos de indicação desta casa não são olhados. Permanece contrário ao IPM de Baturité. Cobração da prefeitura para pagar os pensionistas que estão desamparados. Reconhece e parabeniza a gestão pela questão fiscal. A CAGES faz buracos nas ruas e não faz o conserto, e a prefeitura tem que exigir o devido reparo. Marcos Reis fez várias cobranças ao prefeito Assis Arruda, inclusive sobre o PCCR e o esporte. Assis Arruda falou que precisa de equilíbrio financeiro e fiscal para administrar o município. Baturité ficou entre os 3 municípios mais transparentes do Ceará. O cálculo atuarial é uma projeção para o futuro, mas vai fazer concurso. A PEC da Previdência vai deixar todos os estados e municípios iguais. Quem faz campeonato é a Liga e não prefeito. Se a Liga for criada, garante o repasse de R$10 mil por mês. O Edil Marcelo Cardoso disse que não é fácil ser prefeito ou vereador, mas é preciso respostas. Diz que a CAGES tem suas responsabilidades, mas a prefeitura deve fazer sua parte. Reconhece o trabalho feito pela valorização do turismo em parceria com o SEBRAE. A transparência deve ser total. Tem uma posição independente, mas nunca viu o prefeito Assis Arruda diferente. Seus encaminhamentos são para ajudar o povo, principalmente o povo humilde. Está com pena dos agricultores de Baturité, pois a nova lei ambiental é cruel. Se faz política com ações. Falta ao prefeito Assis Arruda conquistar o povo. O IPM não tem garantia de futuro, disse Marcelo. Assis Arruda falou que ninguém garante o INSS. Sempre vai existir um risco. Baturité era um município inviável e hoje está viável. Está estudando a viabilidade de um concurso. Tem compromisso com Baturité. Trabalha baseado em pesquisas trimestrais. Procura fazer tudo com honestidade. Gostaria de ter feito mais, mas as coisas estão caminhando. Criou o Caminhos de História e Fé e o SEBRAE vai tomar de conta. A presidente Simoni falou que trata todos de modo igual. Terá um mandato independente correto, disse Simoni. A Edilma de Leus elogiou o senhor Adelino Arruda, uma pessoa humana. Diz que o prefeito respondeu todas as perguntas. Pede ao Assis Arruda que coloque sua foto na galeria do Palácio Entre Rios, pois foi prefeita. Wagner falou que Baturité está no caminho certo e o Assis Arruda deu uma aula de democracia e pluralidade. O vereador Bambam reconheceu o bom trabalho feito pelo Matheus no transporte da saúde. Gosta de ajudar o município e conseguir um ônibus para a educação e verbas para pavimentação em várias comunidades. Conseguiu com seus deputados mais de R$700 mil para Baturité. Pede a pavimentação para 2 ruas do Beira-Rio, no conjunto Luiz Torres. O prefeito Assis Arruda respondeu ao vereador Bambam e agradeceu à presidente Simoni e a todos os vereadores pela acolhida. A presidente Simoni comunicou a todos que na próxima quinta-feira haverá a sessão da casa no horário das 18 horas. Nada mais havendo a tratar, a presidente Simoni Feitosa deu por encerrada a presente sessão ordinária, sendo lavrada a presente ata que, após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente sessão foi levantada às 23 horas. Plenário vereador Gerardo Félix de Souza. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baturité aos 11 dias do mês de novembro do ano 2019. Em discussão a ata. Em votação. Aprovado. Senhor Liduíno, por favor, a leitura do expediente. Correspondências expedidas. Ofício 447/2019, enviando ao Dr. Bonaldo Braga, secretário de Agricultura, uma petição da Edil Clarissa Calado.
Ofício 450/2019, comunicando ao prefeito Dr. Assis Arruda o requerimento verbal de autoria do vereador Dr. Marcelo Cardoso. Ofício 451/2019, informando ao senhor Reginaldo Girão, secretário de Infraestrutura e Urbanismo, 3 petições verbais de autoria de alguns edis desta Casa. Ofício 452/2019, comunicando ao Dr. Joel Moraes, delegado regional de Polícia Civil, uma proposição verbal de autoria do vereador Gildo Barros. Correspondências recebidas. Ofício 109/2019 da senhora Fátima Cruz, solicitando o espaço físico do plenário desta Casa para no dia 5 de abril de 2020, no horário de 8 às 17 horas, realizar o Fórum Junino 2020 da região do Maciço de Baturité. Ofício 125/2019 do senhor Adelino Arruda, chefe de gabinete, respondendo ao ofício desta Casa quanto à impossibilidade de atender ao projeto de lei de indicação 20/2019, de autoria do vereador Dr. Marcelo Cardoso, que trata de uniforme escolar e calçado por falta de previsão orçamentária e recurso financeiro. Ofício 126/2019 do senhor Adelino Arruda, chefe de gabinete, direcionando a esta Casa as leis municipais 1862, 1863 e 1865/2019, devidamente sancionadas pelo prefeito Dr. Assis Arruda. Expediente só. Antes de iniciar a ordem do dia, queria convidar os nossos colegas para que todos ficassem de pé, para ficarmos 1 minuto em silêncio, em homenagem ao seu Opiniano, que faleceu antes de ontem. Senhor Liduíno, por favor, pode fazer a leitura da ordem do dia. Moção de pesar. A Câmara Municipal de Baturité, composta de representantes do povo, vem com todo desvelo manifestar seu pesar pelo falecimento do senhor Alpiniano Ferreira Leite, mais conhecido por Cabo Alpiniano, com 94 anos de idade, ocorrido no dia 12 do mês em curso, no Hospital Uniclinic, em Fortaleza, Ceará, sendo seu corpo velado na sua própria residência, na rua 15 de novembro, 1145, centro de nossa urbe, e sepultado no cemitério público São Miguel de nosso município. Trata-se de uma homenagem póstuma deste Legislativo Mirim a um cidadão exemplar de nossa sociedade baturitense, policial militar aposentado, ex-membro da banda de música Permínio Plínio Pinto, deixando os filhos David e Leila, e de criação Angélica, e como viúva a senhora Raimunda Jales Leite. Sala das Sessões da Câmara de Baturité, 13 de novembro de 2019. O vereador Marcelo Cardoso vai comentar a moção de pesar feita em conjunto comigo. Alô. Saudar os internautas, a plenária em nome do Jário, do Jean, das duas meninas que estão ali, do eu. Meninas, senhoras e senhores vereadores, presidente Simoni, falar do seu Alpiniano Leite, conhecido como Cabo Alpiniano, é uma tarefa das mais fáceis. Quem é que não conhecia Alpiniano Leite no município de Baturité? Eu sempre digo aqui nesta casa, Liduíno Cardoso,
depois que você passa dos 80, não precisa dizer mais nada. O seu opinião tinha 94 anos, quase 95 anos de idade. Às vezes eu brincava com ele e dizia, quem tem uma orelha dessa, vai longe, porque tem é tutano. Era o caso do seu opinião. Viveu uma vida a serviço da sociedade, seja na sua função de militar, seja na bandinha de música, no hino. Você colocou, Liduí, no hino? O hino da banda de música e o hino do seu opiniano? Mas ele participou naquela oportunidade com uma das músicas, que eu me recordo, na disputa ele fez uma das músicas, tirou o segundo lugar. E eu tinha que falar isso aqui, muito embora não está na moção de pesar, mas ele era engenhoso, criativo. Tinha, o que eu diria, aquela sutileza, aquela sensibilidade que é peculiar de poucos. E tinha visão da história. Ele foi casado com a minha tia, a primeira esposa do seu opiniano foi a tia Clemilda, que é irmã da minha mãe. E desta relação surgiu o Chico do Alpiniano, já falecido em saudosa memória. Depois o seu Alpiniano casou com a dona Mudinha. Teve o Davidson, a Leila, que são seus 2 filhos. Tem os seus netos. E vai deixar certamente a sua prole, a sua semente. Mas o legado que fica é que ele teve uma vinculação com a sociedade. Ele fez um trabalho, ou seja, na bandinha de música, como a gente conhece, é mais frequente, ele tinha amor por isto. Como eu também, por conta dessas questões todas, no passado eu pedi o título de cidadão para o seu opinião nesta casa, e foi merecido o pedido do título de cidadão. Não que ele já não fosse cidadão de Baturité, mas o título veio só para oficializar a posição do seu Opiniano Leite. Então, os sentimentos desta casa para a família, e eu sei que certamente estão consternados, e as amizades que o seu Opiniano tinha, pelo seu jeito de ser, e pelos agregados que são a família, que Deus o tenha num bom lugar, e que abra a porta lá, viu, Will, do São Pedro, quando o seu Opiniano bater, que este é o nosso caminho. Que Deus o tenha num bom lugar, seu Opiniano. Em votação, a moção de pesados, vereadores Simoni e Marcelo Cardoso. Aprovado. Queria aqui saudar ao IO, nosso conselheiro tutelar que está aqui presente. Sou Liduíno, por favor, parecer 10 de 2019 da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 10/2019, projeto de lei 33/2019. Autoria, Dr. Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal. Assunto, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao município de Baturité e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu na sessão ordinária do dia 4 do mês em curso, da vereadora Simoni Coutinho, presidente desta Câmara, o projeto de lei número 33/2019, oriundo do Dr. Francisco de Assis Germano Arruda, prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 650 mil ao município de Baturité e da outras providências, para efeito de análise e parecer desta comissão, cujo assunto é de total interesse de nossa municipalidade. Assim sendo, tendo estudado a matéria pautada e considerando ser de bom alvitre por esta comissão, venho respeitosamente comunicar que, após toda análise, somos ao favorecimento do prosseguimento da discussão, votação e aprovação do projeto ora em referência, ficando o artigo 3º com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite do que disciplina o inciso 3º do artigo 8º da seção 2 da autorização para a abertura de créditos suplementares, do capítulo 4º da apresentação e alteração do orçamento, do título 2 dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, da Lei Municipal número 1827, de 31 de outubro de 2018,
que estima a receita e fixa a despesa do município de Baturité para o exercício financeiro de 2019, com a finalidade de reforçar a dotação ora criada, utilizando como fonte de recursos compensatórios quaisquer das disponibilidades referidas no artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964. Este é o nosso devido parecer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Baturité, Estado do Ceará, 12 de novembro de 2019. Marcos Antônio Serafim dos Reis, relator, e Clarissa Lopes Calado, presidente. Em votação, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprovado. Em votação, projeto de lei. Aprovado. Senhor Liduino, agora vamos os requerimentos da vereadora Clarice, dividir em 2 blocos, certo? Requerimentos números 187, 188, 189, 190 e 191 da vereadora Clarissa Calado, a qual solicita desta presidência que, após aprovado por este plenário, seja encaminhado o ofício ao doutor Camilo Santana, governador do Ceará, e ao secretário de Esporte do Estado do Ceará, solicitando destes que, na medida da viabilidade, estudem a possibilidade de disponibilizar a implantação de uma academia ao ar livre, aos moldes implantadas nas praças e locais públicos do Estado do Ceará, a ser locada nos arredores e proximidades do monumento de Nossa Senhora de Fátima, onde dezenas de municípios da cidade de Baturité fazem atividades físicas na subida da escadaria até ao local sugerido. Assim, para fomentar e ajudar ainda mais as práticas esportivas, solicitamos este equipamento para completar os exercícios diários dos usuários. Segundo requerimento, solicita ao senhor Reginaldo Girão, secretário de Infraestrutura e Urbanismo, convidando-o para estar presente a esta casa no dia 14 do mês em curso, estar presente nesta casa no dia 2 de dezembro do ano em curso, a fim de debater assuntos e apontar os rumos da caminhada em Baturité, como também a mobilidade urbana de nossa cidade, incluindo a criação de ciclofaixas, sinalizações, bolsões de estacionamento, organização de feira livre. Peço também a presença do setor de trânsito com suas assessorias jurídicas e técnicas, incluindo engenheiro de trânsito, estatístico, educação de trânsito e esquiar de sinalização. A mesma vereadora solicita da presidente que seja direcionado o ofício ao secretário do Desenvolvimento Agrário, doutor Assis Diniz, CAGES, Fortaleza, e Secretaria de Recursos Hídricos, senhor Dedé Teixeira, a construção e liberação de um novo projeto São José para atender localidades como a do Jucá dos Jesuítas, na zona rural de Baturité. Se possível, seja marcado urgentemente uma reunião com esses 3 órgãos estaduais para darmos andamento a esse grande projeto. O próximo requerimento, a mesma vereadora solicita que seja direcionado ofício ao presidente do DETRAN e deputado líder do governo, Júlio César Filho, Julinho, solicitando a inclusão, mais uma vez, do município de Baturité no programa CNH Popular, uma nova remessa diante da alta demanda apresentada pelos nossos munícipes, entre ofertas especiais para agricultores, que são números significativos dentro do nosso município. E, finalmente, no primeiro bloco de requerimentos da vereadora Clarissa, a mesma solicita que seja direcionado ao ofício ao secretário do Meio Ambiente Estadual, SEMAS, Arthur Bruno, para que seja realizada uma reunião urgente, para que veja, se possível, uma agenda para tratar da situação dos agricultores que, devido à portaria 153 do Ministério do Meio Ambiente, estão impossibilitados de plantar e colher. Situação muito delicada no nosso município. Vereadora Clarice vai fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Saudar aqui Suiane Holanda, né? A Daniele, da Ação Social. Eu esqueci teu nome. Jairo, conselheiro, o pessoal da Idemias, que estão aqui presentes, a todos os internautas. O requerimento 187 é sobre a questão de uma academia ao ar livre, ali ao redor do monumento Nossa Senhora de Fátima. Hoje, mais ou menos há um ano e pouco, né, mais ou menos 2 anos para cá, aumentou muito o fluxo de pessoas fazendo exercício naquela região ali, subindo a escadaria, indo até o monumento, né? O PPO vai todo dia. E aí tem o pessoal que se encontra lá de manhã cedo, outras à tarde, e ficou um local bastante aproveitado, que estava sendo utilizado, pelo contrário, estava abandonado. E com essa volta dessa revitalização, eu estou solicitando ao governo do Estado para que seja colocada uma academia ao ar livre, nas proximidades. Lá tem bastante espaço. Eu tenho certeza que o prefeito não irá achar ruim, se caso a gente consiga, colocar essa ferramenta lá. Então, é solicitando ao governador que ele disponibilize essa ferramenta para que seja colocado próximo ao nosso monumento Nossa Senhora de Fátima, para as pessoas que fazem exercício ali, tanto de manhã cedo, de tarde, aos finais de semana, possam usar mais essa ferramenta neste local. O requerimento 188 é para o secretário Girão, secretário de Infraestrutura, que era para ser dia 14, mas como não teve sessão, assim, não tivemos aprovado esse requerimento segunda, porque o prefeito estava presente e foi um pouco extenso, foi solicitado a mudança para o dia 2, né, Soliduino? 2 de dezembro, que é a primeira sessão do mês de dezembro, certo, presidente, a todos os vereadores. Aí, qual é a intenção? Justamente de trazer o secretário para debater algo que eu já venho falando bastante aqui, sobre a questão de ciclofaixas, sinalizações, bolsões de estacionamento e a organização da Feira Livre. Como também solicito o setor de trânsito, né, de jurídico e técnico, para que possa estar presente também nessa sessão. No dia que o prefeito esteve aqui, eu mesmo falei sobre isso, e ele até achou uma boa ideia, se realmente pudesse fazer a ciclofaixa, já que temos R$1.300.000 do dinheiro gerado de trânsito, de multas, que possa ser utilizado também para fazer ciclofaixas, sinalizações, para que daí a gente possa discutir algumas ações do nosso trânsito e uso desse dinheiro. No requerimento 189, é sobre uma reunião para poder tentar viabilizar a vereadora Socorro, que deve também ter muita atenção a isso, que ela é da zona rural, como o Luciano e o Gildo. Com o Dedé Teixeira, eu conversei com ele disse que estava disposto a tentar marcar, mas eu estou oficializando para a gente ver com o Vanderlei também, o pessoal da Sohidra, né, o pessoal da Secretaria e o SRH, que é a Secretaria de Recursos Hídricos, que hoje o Dedé Teixeira está à frente, para justamente a gente tentar ver, viabilizar e agilizar a questão do projeto São José 3, né, que vai depender disso para poder levar água ali para o Jucá, para outras regiões que são precisos, que não pode ser Cagés. O DETRAN, eu já tinha conversado com o deputado Julinho, né, o Júlio César Filho, sobre a questão de incluir Baturité na CNH popular. Esse requerimento aqui eu fiz dia 5 de novembro, mas não teve como ser aprovado a segunda-feira, mas eu já entrei em contato com ele já tinha falado com o presidente do DETRAN, já tinha falado também com o chefe da Casa Civil, o Elcio, e aí peço também o apoio das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores, para falar com o Elmano, o deputado Zezinho também, que foi votado pelo prefeito, entre outros deputados, a Fernanda Pessoa, pelo dado, para que a gente possa trazer a CNH popular para Baturité. Eu acho que é muito importante. E, finalizando, requerimento 191, sobre aquela questão da SEMAS, que a Socorro já falou aqui, eu já falei. Não tive como estar na reunião na terça-feira, que eu tinha esquecido, tinha a sessão dos vereadores mirim, eu não tive como ir.
mas solicitar, em diante da portaria 153, a Daniela aqui também, que ela é muito ligada a essa questão do meio ambiente, faz parte do conselho, para que a gente possa tentar ver uma saída para ver essa questão que está dando muito problema aqui para os agricultores. E ver o lado de todo mundo, tanto do meio ambiente, como também das pessoas que vivem disso, né? Obrigada, boa noite a todos. Em votação, os requerimentos da vereadora Clarice. Vamos colocar aí no tablet, viu, Alisson, as votações dos requerimentos. Votação encerrada, Alisson. Requerimento em votação, aprovado. Senhor Liduíno, por favor, os próximos requerimentos da vereadora Clarice. Requerimentos 192, 193, 194, 195, 196, da vereadora Clarissa Calado, a qual solicita da presidência desta casa que, após aprovado, seja encaminhado ao ofício ao doutor Camilo Santana, governador do Ceará, a senhora Socorro França e ao senhor Fabiano dos Santos, solicitando destes que, na medida da viabilidade, estude a possibilidade de disponibilizar a concessão de uso da cadeia pública de Baturité, que atualmente se encontra desativada para ser o novo espaço cultural de nossa cidade. A mesma vereadora solicita que seja enviado ofício ao chefe de gabinete e assessoria jurídica que se façam presentes a esta casa, junto com explanação detalhada pela empresa contratada, ao que se refere às duas contratações através de dispensa de licitação de serviço de pesquisa de satisfação à administração pública, pagar com dinheiro público e não publicitada. Peço transparência das informações para o público em geral e detalhamento deste serviço, qual objetivo e resultado. A mesma vereadora solicita, no outro requerimento, que seja enviado ofício, convocando a Secretaria de Saúde e diretor do setor de endemias, médico veterinário e vigilância sanitária. Convoco todos os responsáveis que assinaram a nota de utilidade pública conforme anexo, onde se trata de eutanásia de animais, especificamente cães e gatos. Convoco os senhores para estarem presentes a esta casa na sessão do dia 2 de dezembro de 2019, para prestarem esclarecimentos e informações sobre esta nota de utilidade pública e os procedimentos tomados a partir desta data. Outro requerimento solicitando que seja encaminhado ofício ao senhor Reginaldo Girão, secretário de Infraestrutura e Urbanismo, solicitando deste que, na medida da viabilidade, estude a possibilidade de fazer uma revisão em toda a iluminação da praça do bairro Maria José Viana, como dos postes nas ruas em torno do bairro, principalmente as principais que estão muito escuras. Bem assim, solicito também uma iluminação adequada com lâmpadas de LED próxima à igreja do bairro e à escola. E, finalmente, a vereadora solicita, em seu último requerimento, que seja direcionado o ofício ao senhor Reginaldo Girão, secretário de Infraestrutura e Urbanismo, e ao secretário de Ação Social, solicitando destes que, na medida da possibilidade, estudem a condição de fazer uma reforma nos banheiros do CSU e instalar 8 novos ventiladores para ser usado no salão, onde é realizado o forró dos idosos semanalmente. Bem assim, solicita ainda que seja feito os reparos do calçamento que vai da avenida principal próximo à delegacia, sentido ao balneário,
que está cheia de buracos e atoleiros. Requerimentos da vereadora Clarissa Calado. Vereadora Clarice, pode fazer uso da tribuna. Boa noite novamente. O requerimento 192, para Socorro França e o senhor Fabiano dos Santos, que inclusive o senhor Fabiano dos Santos, que é o secretário estadual de Cultura, já disse que irá abraçar este pedido, que é o quê? A cadeia pública, ela se encontra no centro de Baturité, e está desativada e não irá ser mais ativada, porque não tem mais o governo, nem o governo estadual, nem o governo federal, eles estão tentando tirar as que ainda estão funcionando do centro da cidade. E as que estão desativadas, como é do caso de Baturité, não irão mais retornar. Na verdade, vai ter que ser feito um presídio, algo regional, que aí isso aí é coisa futura. Então, como esse espaço vai ficar lá ocioso, parado, eu tratei de 2 temas com o secretário de Cultura. Primeiro, sobre os tombamentos dos patrimônios públicos, certo, Soliduíno? Tanto os patrimônios históricos, como os patrimônios culturais, como os patrimônios naturais, que, inclusive, Baturité não tem sequer um patrimônio tombado pelo governo do Estado. E aí eu solicitei que, além dos tombamentos dos prédios públicos, né, que ele pediu para eu poder levar, para a gente fazer um processo desde o zero, certo, Soliduíno? Porque existe um processo lá, mas está parado, então a gente vai fazer um novo processo de tombamento, então eu irei tomar a frente. Quem quiser ajudar e participar, é só me procurar. E iremos pedir a concessão ou doação do espaço da cadeia pública para ser um novo centro cultural, um espaço para Baturité, bem próximo ao CSU, onde poderá ter algo para idosos, para as mulheres, de enfrentamento, de departamento de diversidade, enfim. Eu acredito que pode ser um espaço muito bem utilizado para a sociedade de Baturité, principalmente para a cultura, que hoje não tem esse espaço. E eu tenho certeza que o governador vai ser solidário. Vou estar com a Socorro França, já tenho marcado com ela também uma audiência, para poder também solicitar esse pedido a ela, para depois eles entrarem em contato com o executivo. Tenho certeza que o prefeito não irá ser contra, né? E a gente poder tomar de conta desse espaço. O requerimento 193 é sobre a questão daquela pesquisa do Bambam. O vereador Bambam, inclusive, falou para o prefeito, através da dispensa de licitação, o serviço de pesquisa de satisfação à administração pública, que foi paga com dinheiro e não publicitada. Saber que pesquisa foi essa que o prefeito fez, foi 2 dispensas que foram feitas, saber o teor dessa pesquisa, o que é que tem nessa pesquisa, o resultado dessa pesquisa, por que é que essa pesquisa não veio a público, enfim, eu quero uma satisfação dessa pesquisa, porque foi usado com dinheiro público e a gente tem que ter uma resposta desse dinheiro. E dessa pesquisa também. Do mesmo jeito que ele quer saber como é que vai a administração, a gente também quer saber também. O requerimento 194, os meninos estão aqui, o Juninho, do Edemias, juntamente com o médico veterinário Antônio Marcos, o José Ferrer, da Vigilância Sanitária, e a Cláudia Ricarte. Eu convoco os mesmos para vir no dia 2 de dezembro, para falar sobre essa nota de utilidade pública, sobre a eutanásia. Né? Saber exatamente qual tipo de exame que está sendo feito, se é um exame correto, porque, por exemplo, dependendo do exame, se o cachorro tivesse com um simples carrapato, ele pode estar com a imunidade baixa. A Suiane, como eu, gostamos muito de animais, e eu não estou querendo acusar ninguém, mas a gente tem que se preocupar para saber exatamente o que é que está sendo feito, qual é o tipo de exame que está sendo feito, certo? Qual é o tipo de processo que está sendo feito até ser chegado a essa eutanásia, como é que vai ser feito, os procedimentos, e a gente também tentar criar alguns caminhos para certo tipo de situações que está ocorrendo. Inclusive, o Juninho sabe que teve um cachorro, um dia desse atropelado, o cachorro ainda encontra-se na clínica. Né? A gente também tem que ver também para o governo municipal, ver alguma forma de tentar ajudar também esses cachorros que ficam vulneráveis, dessa forma que abandonadas. Inclusive, eu vou solicitar, o Juninho também deu essa ideia, para a gente fazer o antigo matador público um local para colocar esses animais, que o município também
também faça a sua parte. O município tem um dever, e é dever do governo municipal também cuidar dos nossos animais. E o requerimento 195, o último requerimento é sobre a iluminação. Iluminação do conjunto Masaviana. A minha rua está totalmente escura. Ao redor ali do nosso conjunto, que é um bairro, o bairro Maria Viana, está muito escuro. E ali próximo à igreja, colocar umas lâmpadas de LED, as lâmpadas mais iluminadas, que ali também tem muito mato, fica a cor muito escura. Agora, em dezembro, vai ter as festas do final do ano, das novenas, e eu queria que o prefeito tivesse toda a atenção para poder fazer uma iluminação digna para poder os moradores poder fazer os seus festejos de final do ano da capela lá da nossa igreja. Obrigada e boa noite a todos. Requerimentos da vereadora Clarice em votação nos tablets, por favor. Votação encerrada. Gildo, falta você. Votação encerrada. Requerimento aprovado. Ei, Rosiane. Requerimento. Peraí. Solicito, por favor, agora o projeto de lei 37/2019 do vereador Marcos Reis. Projeto de lei número 37/2019. Outorga o título de cidadão baturitense à personalidade que indica e dá outras providências. Lei, artigo 1º. É concedido o título honorífico de cidadão baturitense ao senhor Evandro Clementino Ferreira, mais conhecido por Evandro, pelo reconhecimento de relevantes serviços prestados ao nosso município como conselheiro tutelar e principalmente na área da educação. Artigo 2º. O título de cidadão concedido pelo artigo anterior será entregue em sessão solene deste legislativo, a ser marcado e comunicado ao cidadão em epígrafe pela presidente da Câmara, após informação da sanção do Executivo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no flanelógrafo desta Casa, sendo revogada as disposições em contrário. Passo o vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara de Baturité, 8 de novembro de 2019. Marcos Reis, vereador. Vereador Marcos Reis, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar aqui aos vereadores, na pessoa da nossa presidente, Simoni, saudar a plenária aqui, Suiane, Daniele, Will, o Júnior, o Jean também, que se encontra aqui na sessão nos assistindo. Gostaria também de saudar as pessoas que estão nos assistindo através dos meios de comunicação, no caso da internet, e aquelas pessoas que estarão nos ouvindo nos programas de rádio. Sobre o Evandro, esse título do Evandro, o Evandro é natural de Aracuiaba, que já está aqui, família constituída há muito tempo aqui em Baturité, na comunidade do Evaristo, casado com a Conceição, tem 2 filhas, a Karine e a Kailane. O Evandro tem uma história voltada lá na comunidade, de bastante participativo, já é atualmente presidente da associação da comunidade do Evaristo, já foi conselheiro tutelar no município de Baturité, é professor do município de Baturité, já participou também em administrações anteriores na Secretaria de Educação, e a gente vem aqui pedir o apoio dos vereadores no sentido de
que possamos dar esse título de cidadão ao Evandro, uma pessoa que se orgulha dessa terra, se orgulha do seu povo quilombola, da Serra do Evaristo. Então, a gente vem aqui solicitar o apoio dos vereadores para que possamos dar esse título ao Evandro. Era isso. Obrigado, boa noite. Envio a matéria para a Comissão de Justiça e Redação. Dispensa do parecer em votação. Chame bem a Rosiane, por favor. O projeto de lei do vereador 37, do vereador Marcos Reis, em votação. Aprovado. Solido em favor o projeto de lei 38/2019, do vereador Marcos Reis. Projeto de lei número 38/2019. Outorga o título de cidadão baturitense à personalidade que indique e dá outras providências. Artigo 1º. É concedido o título honorífico de cidadão baturitense ao senhor Francisco Gonçalves Flor, mais conhecido por Chicão, pelo reconhecimento de relevante serviço prestado ao nosso município, principalmente na área esportiva, política e radiofônica. Artigo 2. O título de cidadão concedido pelo artigo anterior será entregue em sessão solene a ser marcado e comunicado ao cidadão pela presidente da Câmara após informação da sanção do Executivo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogada a disposição em contrário. Passo o vereador Raimundo Arruda, sede da Câmara de Baturité, 8 de novembro de 2019. Marcos Reis, vereador. Vereador Marcos Reis pode fazer uso da tribuna. Eu retorno aqui à tribuna no sentido de falar um pouco do seu Chicão, que nasceu em Juazeiro do Norte, uma pessoa que constituiu família aqui no município de Baturité e que muito contribuiu para o esporte do município, não só para o esporte, mas a área social, educação, habitação do município de Baturité. Vários setores do município de Baturité, o seu Chicão teve trabalho desempenhado aqui no município. E aqui eu gostaria de saudar aqui, até mesmo lembrar dos seus filhos aqui que moram tem duas famílias, constituiu duas famílias, e que uma mora aqui na Praça da Matriz, na rua São José, a Sandra, o Carlos, a Cíntia, a Silvana, o Alex, que é o Alexandre, o Petrônio, e também mencionar os que residem nas Lajes, que é o Die, a Diana e o Hermeson, o Bial. Então, são pessoas que têm também um trabalho voltado para a sociedade, de colaboração, de ajuda. Seu Chicão, ele foi vereador de Baturité, e que muito contribuiu, na época, para o prefeito, o doutor Fernando, que foi um dos articuladores do doutor Fernando. À frente, também, o seu Chicão até foi homenageado aqui nessa casa, como locutor do rádio. A voz do seu Chicão é muito conhecida por todo o maciço de Baturité, esteve em várias excursões das nossas seleções aqui de Baturité, e que seu Chicão fazia essas transmissões, essas narrações. Ele, por diversas vezes, eu estive lá na casa do seu Chicão conversando com ele, e até queria agradecer seu Chicão pela amizade que a gente tem, pela colaboração que ele me dá muitas vezes de conselhos. Até gostaria até de esclarecer aqui para a população que o seu Chicão é um dos conselheiros pessoais meu, e político principalmente, alguém que tem um gabarito
muito grande e que fala um pouco das experiências quando eu vou lá, sobre as viagens que ele fazia, os modos de transmissões. Então, seu Chico é uma pessoa presente na sociedade de Baturité, que tem raízes em Baturité, e a gente vem aqui pedir o apoio dos demais vereadores, também para que possamos dar esse título tão merecido ao seu Chicão. Era isso, obrigado, boa noite a todos. Envio o projeto de lei do vereador Marcos Reis para a Comissão de Justiça e Redação. Dispensa do parecer em votação. Aprovado. O projeto de lei do vereador Marcos Reis em votação. Aprovado. Seu Liduíno, em favor, o projeto de lei de indicação 21 de 2019 do vereador Marcelo Cardoso. Projeto de lei de indicação número 21/2019. Senhora Presidente Simone Coutinho, senhores vereadores, cria a Semana da Reciclagem e Meio Ambiente nas escolas públicas e dá outras providências. Artigo 1º. Todas as escolas da rede pública realizarão anualmente, nas datas determinadas pelas Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente, a atividade denominada Semana da Reciclagem e Meio Ambiente. Artigo 2. A atividade escolar ministrará conteúdo relacionado a matérias não constantes no currículo obrigatório, voltadas especificamente a esclarecimento sobre a importância da reciclagem para o meio ambiente e ainda quanto a noções sobre como proceder à reciclagem, utilizando-se para tanto de seminários, palestras, recursos audiovisuais, etc., a critério das Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente. Artigo 3º. A Semana da Reciclagem e Meio Ambiente fará parte anualmente do calendário escolar e deverá ser aberta para a participação dos pais dos alunos e de membros da comunidade em geral. Artigo 4º. Para ministrar o conteúdo pertinente durante a Semana da Reciclagem e Meio Ambiente, serão convidados, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Meio Ambiente, profissionais, que deverão comprovar nível de conhecimento sobre assuntos a serem abordados. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Baturité, plenário, vereador Gerardo Félix de Souza, 5 de novembro de 2019. Doutor Marcelo Cardoso, vereador. Marcelo Cardoso pode fazer uso da tribuna. Alô. Agora sim, eu vou saudar a Suiane e a Daniele. Eu peguei uma pesca. Peguei uma pesca. Pessoal, assim, boa noite novamente. Eu queria, Liduíno, presidente Simoni, que fosse anexada ao projeto a justificativa que eu vou ler neste momento. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, traz uma série de inovações, como a construção de aterros sanitários para acabar os lixões e incentivos para a indústria de reciclagem, entre outros. No entanto, é preciso que sejam implantadas políticas de conscientização para que a sociedade contribua no seu dia a dia com a preservação ambiental. Nosso projeto proporciona aos estudantes e à população do nosso município o conhecimento para que participem como sujeitos ativos deste processo, para que as crianças possam aprender a reciclar e entender a importância de suas ações para o meio ambiente. Ora, a presença do Jário, que daqui a pouco a gente vai fazer referência ao Jário, que está aqui exatamente com este propósito de discutir com esta finalidade, é para que seja possível nós, a nível de município, porque tem que ser uma ação a nível regional, articularmos em várias mãos uma ação onde a população jovem, principalmente os estudantes, participem do processo. É preciso interagir, ter várias ações simultâneas ao mesmo tempo no município, com esse propósito. Essa integração é fundamental. Os meninos ali das endemias têm um trabalho na questão do livro, que eu observei, vou estar com eles segunda-feira para a gente discutir,
E nós vamos referenciar e registrar aqui na Câmara o trabalho que vocês desenvolvem. Porque é importante isto, independente de qualquer interesse. O que é importante é ter várias visões críticas do processo no que se refere à questão a esta política relacionada à reciclagem e ao meio ambiente, para que ações várias sejam desencadeadas dentro do município. E nós temos um público importante, um espaço privilegiado, que são as escolas. O ponto de partida desse processo todinho, no meu conceito, está nas escolas. Está com os professores, os estudantes, os pais, as mães. Eles têm vontade de participar, eles querem contribuir. É uma forma de você sensibilizá-los para participar naquilo do que é bom. Bom para eles, bom para o município. Este é um fundamento, eu diria, interessante. E o governo do Estado está encampando esta proposta. Daqui a pouco o Jário vai fazer uso da palavra. E a gente certamente vai ver aqui como é que o governo do Estado está se comportando. Então, eu peço a aprovação dos demais pares. Envio o projeto de lei de indicação do vereador Marcelo para a Comissão de Justiça e Redação. Dispensa do parecer em votação. Aprovado. Projeto de lei de indicação do vereador Marcelo. Aprovado. Agora, solicito o projeto de lei de indicação 23, 2019, do vereador Marcelo Cardoso. Projeto de lei de indicação número 23/2019. Dispõe sobre benefício em favor dos servidores públicos do município de Baturité e da outras providências. Lei. Artigo 1º. Toda gratificação contida no pagamento de cada funcionário efetivo de nosso município será incorporado ao salário base. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara de Baturité, em 6 de novembro de 2019, Dr. Marcelo Cardoso, vereador. Alô. Esse projeto é simples. Quando eu contribuo pelo meu salário base, certamente esta contribuição pelo salário base, ela vai ser levada exatamente para quando eu me aposentar. É lógico. Mas quando eu contribuo pela remuneração como um todo, que aí inclui a gratificação e o salário base, quando eu me aposentar lá na frente, certamente eu vou receber pelo todo, pela remuneração que eu estou contribuindo. E nada mais justo, assim eu considero, mesmo porque aqueles que já recebem esta gratificação, vamos dizer assim, estão certamente numa condição de futuramente, quando se aposentar, não mais receber pelo que eles estão recebendo, pela remuneração como um todo, ou seja, eles vão receber pelo que eles estão contribuindo. E eu acho justo que eles venham a contribuir pela remuneração como um todo, como eles recebem, pelo que eles recebem. Por isso eu estou pedindo para incorporar a gratificação, que certamente, a nível de município de Baturité, eu vejo que existem inúmeros servidores nessa situação, são vários. São vários. E este projeto, no meu sentido, vem exatamente acolher, abraçar a estes servidores que são inúmeros diante desta situação, que no futuro, quando vierem se aposentar, irão se aposentar pelo que eles contribuem, simplesmente pelo salário básico, que é o vencimento básico. E nada mais justo de considerar esta condição, presidente Simoni. E aqui eu peço novamente o apoio dos demais pares, né? Vereador Marcelo, queria lhe parabenizar pelo projeto de indicação e também dizer que seria uma notícia muito boa para o servidor, porque eu, pelo menos, também servidora, e sei que várias colegas minhas tiveram licença maternidade e simplesmente receberam só o seu salário base, não receberam a gratificação. Então, assim, se incorporar a gratificação ao salário base, com certeza, quando alguém tirar a licença, vai ter o direito também de receber da forma integral. Envio o projeto de lei para a Comissão de Finanças e Orçamento. Dispensa do parecer em votação. Aprovado. O projeto de lei de indicação do vereador Marcelo Cardoso. Aprovado.
Agora eu vou passar a palavra para a vereadora Socorro do Açudinho. Logo em seguida, o Jairo, superintendente aqui da ANSA, também vai fazer parte da nossa sessão. Boa noite a todos, colegas vereadores. Quero abraçar a todos que encontram aqui na plenária, aqui, em nome da nossa presidente Simoni, abraçar aqui a Daniela, a Suiane, meu amigo Will, Jairo, meu grande amigo Jean. Seja bem-vindo a essa casa sempre, né? O Will está se tornando cadeira cativa, né, Will? Que bom. Gente, eu gostaria, antes de qualquer coisa, de fazer já um requerimento de agradecimento. Agradecimento ao superintendente do Ministério do Trabalho, ao Fábio Zec, por firmar um convênio com a Prefeitura Municipal de Baturité, para que possa vir de volta a emissão de carteira de Ministério do Trabalho e seguro-desemprego. Dizer aqui para a população que, semana passada, eu e o doutor Marcos, nós tivemos uma reunião em Fortaleza, foi a primeira tentativa. Eu passei dias procurando uma forma de tentar resolver isso, daí eu descobri que poderia ser feito convênio, que esse convênio até já existiu em outras gestões, Marcelo. Salvo engano, na gestão da Silvana, né? Daí eu procurei o secretário executivo da SEDET, juntamente com o presidente do CineDT de Ceará, o doutor Gilvan. Conversei com o prefeito, porque nada, mesmo que eu fosse atrás, mas que se o prefeito não tivesse dado total apoio para que esse convênio fosse feito, infelizmente não teria saído nada, né? Daí, dessa reunião, ficou agendado a reunião com o superintendente Fábio Zec, superintendente do Ministério do Trabalho. E hoje eu fui com o prefeito Assis, como semana passada até convidei alguns colegas que quisessem ir, a vereadora Rosiane nos acompanhou, e lá, graças a Deus, foi firmado o compromisso, estará de volta em Baturité, a partir de janeiro, emissões de carteira de Ministério de Trabalho e seguro-desemprego. Já tem data marcada a vinda do superintendente a Baturité. Ainda não vou divulgar a data, porque é só para dezembro, porque pode acontecer algum imprevisto. Mas dizer que eu, a vereadora Socorro, estou muito feliz, porque eu acho que a nossa população merece. A gente vê o sufoco dos jovens querendo ir tirar, porque hoje tem o VaptVup, tem o próprio Ministério do Trabalho, onde eu fui hoje no centro, tem Maracanaú, tem Horizonte, mas é muito difícil, né, Will? A questão de transporte, a questão de deslocamento. Então, eu acho que foi uma luta válida, eu estou felicíssima, agradeço demais também o apoio da nossa amiga Rosiane, que esteve lá presente, deu muitas opiniões, e especialmente ao nosso prefeito Assis Arruda, porque se não fosse ele aceitar que viesse, porque a prefeitura vai dar todo o suporte. Eles vão treinar os funcionários, Marcelo, uma semana de treinamento lá, qualificação, mas todo o suporte quem vai dar é a prefeitura. Então, eu só tenho que agradecer e dizer à população de Baturité que já está firmado o compromisso. Não é conversa de terceiros, nem conversa, é compromisso já firmado, foi firmado hoje. Acredito que na próxima semana nós estaremos na rádio, eu e o prefeito, para falar desse assunto. Então, meu muito obrigada e boa noite. O vereador Marcelo Cardoso também vai fazer uma palavrinha no requerimento da Socorro. Socorro, assim, pertinho, disse assim, ela falou o fato, eu disse, Socorro é merecedor de crédito. E eu vou dar os créditos agora, viu? Então, você está de parabéns pela atitude que você teve como parlamentar, como vereadora, porque tudo aquilo que vier atender os interesses do munícipe, da coletividade, principalmente no sentido coletivo, a gente tem que valorizar e enaltecer, viu, Socorro? Portanto, meus parabéns, não é, a essa atitude, inclusive com a participação do prefeito de Baturité, e o povo sempre irá reconhecer aquilo que é benéfico, aquilo que é positivo. E nós, nesta casa aqui, não estamos para destratar aquilo que é de interesse positivo para o povo. Quando não, nós vamos contrariar. Mas, neste momento, você receba aqui a minha deferência, viu? Obrigada, Marcelo.
Queria agora convidar o Jairo, né, o superintendente do consórcio da ANSA, Associação Pública dos Municípios do Maciço do Baturité, para o saneamento ambiental. Jairo, pode usar a tribuna e pode ficar à vontade. Vou lhe dar 20 minutos, certo? Jairo, assim, a gente queria agradecer, né, porque você, em nome da Câmara de Vereadores, aceitou o nosso convite para nós discutirmos aquilo que é de interesse do município de Baturité. E isso é importante, mesmo porque a gente, como formador de opinião, tem que socializar essas informações, trazer a população, levar a população à importância de ações dessa natureza. Então, você que está à frente desta ação, como superintendente do consórcio da Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité, para o saneamento ambiental, seja bem-vindo novamente a esta casa, que não é a primeira vez que você vem, e nós estamos aqui para somar, para contribuir com este processo. Fica à vontade. À vontade. Marcelo. Alô. Boa noite. Alô. Pronto. Boa noite a todos e todas. Saudar os vereadores na pessoa da nossa presidente Simoni, que sempre nos recebe com toda a gentileza. Presidente, eu trouxe para municiar aqui a nossa fala uma apresentação, mas nós tivemos problemas técnicos. Então eu pensei aqui em encaminhar para a senhora aí pelo WhatsApp e a senhora disponibilizar para os colegas, não sei se tem um Pode grupo. encaminhar para o nosso e-mail da Câmara e a gente disponibiliza para todos. Porque aí, ou então pode botar aqui no WhatsApp e a gente encaminha no grupo. Eu estava pensando em fazer isso, porque aí eu utilizo aqui como a minha colinha, mas vocês acompanham também. Acompanha, tá certo. Bom, gente, vou enviar, viu, para todos. Tá, vocês devem ter uma comunicação, um grupo, e facilita. Bom, gente, como foi falado aqui, o Marcelo tomou a iniciativa de me convidar para tratar um pouco sobre o consórcio. Coincidentemente, essa semana, nós tivemos uma assembleia ordinária do consórcio, daí eu apresentei o teu convite aos prefeitos, que representam os municípios no consórcio, e eles me pediram que trouxesse a mesma apresentação para cá, porque essa apresentação foi uma espécie de prestação de contas do que vem sendo realizado no consórcio até agora. Primeiro dizer que o consórcio ANSA, o que significa? Associação Pública dos Municípios do Baturité para o Saneamento Ambiental. Quem faz parte do nosso consórcio hoje na região? Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Pacoti, Palmácia e Redenção. O município de Acarape começou o mesmo trâmite no sentido de participar, mas quando da assinatura dos contratos de rateio, Acarape não assinou. Então, hoje, é uma situação que encontra-se pendente. Existe até uma vontade política do prefeito de voltar para o consórcio, mas nós colocamos como condicionante, vamos definir assim, que ele acompanhe os requisitos que os outros municípios também já cumpriram, inclusive financeiramente falando, porque o contrato de rateio de 2019... Todos esses 11 municípios se comprometeram a repassar R$430 mil para o consórcio. E o município de Acarape não repassou nenhum real. Então, não seria justo que agora entrasse na mesma condição do consórcio. Contextualizando um pouco para vocês, atendendo aqui um pouco do que o Marcelo já colocou, tem a minha colinha, mas eu vou falar sem olhar aqui, pessoal.
O Estado do Ceará vem trabalhando a formação desses consórcios entre os municípios para poder enfrentar a política de resíduos sólidos. Que sentido? Hoje nós recorremos aos lixões, né, como destinação final dos nossos resíduos. Só que os lixões, eles são a própria aberração desse modelo. Mas antes, nós trabalhávamos com a perspectiva de construir grandes aterros sanitários para poder enfrentar essa questão. Aí você tinha um volume de dinheiro que era necessário para começar os projetos, que era muito alto, e você pode construir estruturas físicas que, se elas não forem acompanhadas pela educação e pela formação do povo, elas não vão ter a eficiência que a gente espera dos serviços públicos. Então, hoje, com o avançar dos estudos técnicos, o Estado trabalha com uma política que ele chama de política pré-aterro. O que é isso? Como conviver com os lixões e poder ir menos ao lixão. Aí qual é a proposta hoje do Estado? É que nós possamos construir, no nosso caso aqui, nos 11 municípios consorciados, centrais municipais de resíduos, para que a gente possa fazer a coleta seletiva e, ao mesmo tempo, promover um grande pacto de educação ambiental na região. Hoje, em síntese, a caricatura do projeto é essa. O que a gente faz com isso? Se a gente consegue educar para que o povo produza menos resíduo, para que a gente produz menos, mas o que a gente produz a gente consegue reutilizar. O que a gente não consegue reutilizar, a gente consegue reciclar. E assim a gente consegue diminuir aquilo que sobra de resíduo final, ao mesmo tempo a gente consegue recuperar as áreas degradadas dos lixões. Então é uma política que, enquanto você constrói ela por uma perspectiva, você também avança em outra. E aí, essa política não se resume à nossa região do maciço do Baturité. Eu trouxe na apresentação que eu passei para vocês, que em 2018 foram formados os consórcios ANSA, que é o nosso, Litoral Norte, Segis, que é da região do Limoeiro do Norte, Comares, lá na região do Aracati, Centro-Sul, lá no Icó e Palmirim, Segis RMS, da região de Groaíras, Massapê, Meruoca, Sertão de Crateús, Metropolitana B. Aí em 2019, Cariri Oriental, Cariri Oeste, Comares Crato, Codesul, Vale do Curu, Sertão de Crateús 2, Vale do Jaguaribe, Sertão Central 1, Corrage, e nós já temos mais 5 consórcios para serem formados em 2020. Isso é importante de ser dito, por quê? Porque uma das questões que nós vamos precisar dos atores políticos, e no caso vocês são muito importantes, a gente começa meio afobado a apresentação, porque a gente não é próprio da nossa atuação parlar como vocês, né? Mas eu queria dizer que essa é a primeira Câmara que eu visito. Eu tenho andado muito nas secretarias municipais, nas escolas, como você bem colocou, mas para mim é simbólico que a primeira seja Baturité. Eu acho que Baturité tem esse poder propulsor na região, né? Nunca ficar a reboque de ninguém, mas propor as políticas. E aí, o Estado do Ceará trabalha com o ICMS socioambiental. E o valor desse ICMS socioambiental, para os municípios que pactuaram essa política de resíduos sólidos, esse recurso tem sido dedicado aos consórcios. Por que eu trouxe a relação dos consórcios? Porque quando se formou 10 consórcios, esse valor se dividia para os municípios que estavam nos 10 consórcios. A partir do momento que essa política avançou, que está chegando para todas as regiões, o mesmo recurso é dividido para mais municípios. Então, daqui a pouco a gente vai ter que enfrentar a questão da sustentabilidade da política. E aí vocês, como atores políticos, são aqueles que fazem com que essa mensagem ganhe representatividade onde ela tem que chegar. Eu levei para os prefeitos e eu trouxe aqui a situação financeira do consórcio, que hoje nós temos, o saldo das nossas contas, nós temos em torno de R$ 3.250.000. Como eu falei,
Cada um dos 11 municípios ficou responsável de repassar R$ 430 mil esse ano para o consórcio. Estrutura, o consórcio alugou uma sede aqui no município de Baturité, que fica ali na rua São Paulo 840. Só que a gente ainda está mobiliando esse espaço e depois vai ser um espaço que vai ser publicamente colocado à disposição para todos. Gente, não vou me deter nessa questão que não é importante para vocês, não. Trazer uma coisa que é importante até para que depois a gente venha convidar formalmente. Nós vamos realizar, no dia 4 de dezembro, a primeira conferência regional sobre os resíduos sólidos, que vai ser em Aratuba. E aí eu quero dizer que eu quero convidar aqui este poder, já aqui nessa fala, mas também vou convidar oficialmente para a participação. Como convidados e como aliados estratégicos nossos, nós já vamos chamar para essa conferência a OAB Ceará, através da Comissão de Direito Ambiental, a Unilab, a SEMA, e nós visitamos a Escola Profissional de Palmácia, e lá os alunos, para concluir o curso técnico, eles têm que fazer um projeto social, e eles estão fazendo um projeto em educação ambiental. Então, nós vamos trazer essa juventude toda para a nossa primeira conferência. Como plano de ações do consórcio para 2020, implementar as centrais municipais de resíduos, realizar uma oficina regional de capacitação de multiplicadores, realizar 12 oficinas municipais de capacitação de multiplicadores, realizar oficinas de consumo consciente e de reciclagem e elaborar uma cartilha de educação ambiental para trabalhar na região. Nessa apresentação que eu mostro para vocês, eu trago o modelo das centrais municipais que vão ser construídas em cada município, inclusive aqui em Baturité. Aí, dentro daquela perspectiva, vereador Marcos, que eu estava falando da sustentabilidade, com o advento de novos municípios para essa política, em 2020 os municípios já só terão disponíveis para repassar para o consórcio, em vez de R$ 430 mil, R$ 340 mil, já foi comunicado pela SEMA. 2021 esse valor vai diminuir de novo, então é um desafio para a gente fazer com que o Estado destine mais dinheiro para a política. Gente, é chato falar de uma apresentação, principalmente sem ter ela disponível aqui. Quero fazer mais uma caricatura da coisa. Hoje, a gente vai comprar uma sandália aqui na nossa feira, aí tem um papel enrolando a sandália, tem uma caixa que a sandália fica dentro com esse papel, tem uma sacola carregando a caixa. A gente produz muito resíduo, muito lixo o tempo inteiro. E a gente nunca discute sobre isso, o que isso degrada, qual a destinação final disso, como isso impacta na saúde da nossa população. Talvez esse espaço seja um espaço muito propício para a gente colocar isso. E eu queria só dizer também que nós vamos precisar de vocês, vereadores, além de encampar essa bandeira, porque o maciço do Baturité, diferente de outras regiões, é uma região em que a pauta ambiental agrega valor, tanto aos atores públicos como privados. O produto final do trabalho de vocês, se você é um vereador no município de Baturité, que tem como parte das suas bandeiras a questão ambiental, isso agrega valor ao teu trabalho. Em especial, eu vou fazer um pouquinho de política, porque essa casa é uma casa política. Em especial, porque o momento hoje, no nosso país, é de pouca atenção com a questão ambiental, né, para sermos o mais educados possíveis. E, então, eu acho que isso agrega aquelas pessoas que empreendem. Se o teu negócio é um negócio que valoriza a questão da sustentabilidade, isso agrega valor ao teu produto final. Daí, gente, em síntese, uma explicação do que é o consórcio hoje. É isso. Nós vamos construir estruturas físicas para receber os resíduos da coleta seletiva das pessoas e, ao mesmo tempo, empreender um grande trabalho de educação ambiental que seja amplo, que a igreja participe, que a escola participe, que os agentes de saúde, que a classe política
participe ativamente. Agradeço pela oportunidade de vir aqui e sempre que assim for necessário, nunca será uma obrigação, será um regozijo, né? Esse microfone causa nervosismo, mas também causa inveja, rapaz, falar em nome do povo que nem vocês podem falar, então, obrigado. Jair, eu queria só que você ficasse, porque eu tenho o vereador Marcelo Cardoso e o Marcos Reis que querem fazer alguns questionamentos, e queria aqui registrar que foi a convite do vereador Marcelo Cardoso a vinda do nosso amigo Jair aqui a esta casa. Vereador Marcos Reis, pode fazer uso da sua palavra. Jair, eu gostaria de dar as boas-vindas a você, obrigado por estar aqui presente, inicialmente. Gostaria de parabenizar o Marcelo pela iniciativa de convidá-lo a estar aqui nessa casa. Agradecer também o apoio da Suiane e da Daniele, que vem juntamente com você trazer esses esclarecimentos para a população de Baturité. Jair, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, não sei se você terá perguntas, tá? Não sei se você terá como responder agora, mas que, se possível, posteriormente, repasse a essa casa algum material para que a gente possamos ter um maior conhecimento do trabalho da ANSA no município de Baturité. Com relação ao consórcio, Jairo, eu até fico muito feliz de existir esse consórcio do meio ambiente. Infelizmente, alguns consórcios, e assim, até você colocou como uma preocupação da subsistência mesmo desse consórcio, que nós, vereadores, que toda a comunidade do maciço de Baturité tenhamos a consciência da importância desse consórcio. O meio ambiente, o maciço de Baturité, ele é uma parte da Mata Atlântica do nosso país, então, que deve ser preservado. E, através de ações dessa, como a ANSA vem fazendo, da preservação do meio ambiente, de ações voltadas no sentido de ter a seleção, ter a política pública de resíduos sólidos do maciço de Baturité, com o apoio do governo do Estado, então é muito importante que a população esteja atenta. Gostaria também de mencionar aqui, eu tenho conhecimento do trabalho dos meninos na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, do Alexandre e do Bruno, são pessoas muito dedicadas também e que sempre estão buscando apoio e dar um pouquinho da parcela de contribuição deles para com o assunto, o meio ambiente. Mas, inicialmente, sobre alguns questionamentos, o IQM, né, que é o ICMS, esse ICMS, em função desses municípios, eles terem inscrito, fazer parte do consórcio, eles receberam, de certa forma, um valor maior. Você saberia informar o valor financeiro de cada município, algo nesse sentido? Pergunta muito importante, Marcos. Atendendo aos requisitos do IQM, quando da pactuação dos consórcios, o que ficou definido para o ano de 2019 é que o ICMS socioambiental seria no valor de R$ 480 mil, em torno disso, né, porque a gente trabalha com estimativa, porque não fechou o exercício, de R$ 480 mil para cada município. Ano. Aí desses 480, 430 seriam para os consórcios, e esse valor residual, eles teriam que necessariamente ser repassados para os fundos municipais de meio ambiente, né? Okay. Eles não ficam à disposição do Fundo Geral dos Municípios. Obrigado, Jairo. Dando seguimento, Jairo, sobre a conferência, parabenizar também pela a organização e a realização que vai ocorrer, com a parceria importante de OAB, Unilab, SEMA e demais secretarias dos municípios envolvidos. Eu gostaria aqui de saber de você se existe um plano de trabalho da ANSA, porque você falou que inicialmente começou com R$ 430 mil que iria ser repassado de cada município para a ANSA. Próximo ano já é um valor bem menor, menor, R$ 320 mil. 340, né? E
a perspectiva é que isso venha a se reduzir. Eu imagino que essa redução é em função de que o governo do Estado imagina que já fiz um investimento, eles vão ter que começar a desenvolver essa política pública de resíduos sólidos, que aí, a partir da implementação dessa política pública, vai gerar uma receita e, automaticamente, o consórcio, todo o processo, ele vai estar se alimentando, retroalimentando e, consequentemente, tendo sua situação estável financeiramente, ele vai se pagar. Então, eu faço essa indagação com relação a um plano de trabalho, se tem perspectiva de tempo, e já incluindo, Jairo, só para que possamos ter ciência, a questão dos catadores, porque se você vai ter um plano de trabalho, se existem os resíduos sólidos, existe também a figura do catador, que ele vai ser necessário estar passando nas ruas, coletando, ou até mesmo, não sei se vai conseguir chegar nesse nível, de que o próprio sistema de limpeza pública do município, se ele vai conseguir atender inicialmente. Particularmente, eu imagino que é uma tarefa bem árdua e difícil, a princípio, de que o próprio sistema de limpeza do município faça isso, mas que vai ter os catadores, e, de certa forma, isso é uma ocupação respeitada, toda a questão dos EPI, que são os equipamentos de proteção, mas eu gostaria de que você mencionasse essa questão dos catadores, e até mesmo da questão dos catadores, mencionar para você que eu já conversei com algumas pessoas, tentei, de certa forma, conversar com algumas para compreender sobre a figura do catador, e eles falaram da sensação de desconfiança desses projetos, até é algo que eu passo para você, acredito que você já tenha ciência, mas eu gostaria de que, se for possível, você reforçar dessa desconfiança dessas pessoas que têm essa predisposição desse trabalho. Então, é isso que eu gostaria que você mencionasse, e eu acho que seria mais ou menos isso. Okay? Vereador Marcos, eu fiquei caçando aqui uma caneta primeiro, aí eu tive que tomar nota aqui, então não estava faltando atenção, não, era só para não perder. Eu coloquei aí, resumido, um plano de ações que está definido para 2020, mas também tem um cronograma de atividades que não depende exatamente do meu trabalho, que é o que os municípios eles ficaram responsáveis de destinar as áreas, de adequar essas áreas para a implementação dos trabalhos. E alguns municípios estão atrasados nessa questão. A gente encontra boa vontade, mas ainda está um pouco atrasado. Aí, com relação à sustentabilidade, esse é até um ponto importante, porque é um espacinho de discricionariedade que a gente tem. Tanto que eu queria aqui destacar a Dani, né? A Dani é uma pessoa que está contribuindo aqui como assessora de planejamento e controle do consórcio, e ela pesquisa o tempo inteiro essa questão da captação, como a gente vai dar uma sustentabilidade a isso, porque a política nacional hoje se restringe muito à questão dos aterros, mas a doutrina discute outras formas mais modernas, que podem inclusive gerar receitas para os municípios, e aí a gente pesquisa nessa perspectiva. Com relação aos catadores, foi feito um diagnóstico pela SEMA, em torno de 210 catadores aqui na região. Eu não sei se esse diagnóstico ainda se sustenta. Jário, só licença, você falou em 220, isso é a perspectiva da SEMA de estudo em relação ao que é gerado de resíduos sólidos, ou é o que já existe? Quantidade de catadores. Já existente, já cadastrado, certo? Já existente. E, mesmo assim, a gente não tem a segurança se esses números se sustentam, se eles são atualizados, porque a precariedade de vida das pessoas faz com que elas transitem de atividade o tempo inteiro, né? Essa é uma realidade. Mas, para nós, esse é mais um debate e uma tarefa que transcende aos objetivos do consórcio. Para mim, se nós não tivéssemos esse olhar diferenciado com esse público,
ia ser uma lacuna do trabalho que eu, pessoalmente, sofreria com essa lacuna. Porque se a política pública não for destinada para a transformação da vida das pessoas, que tem uma realidade mais aguda, é porque ela é imperfeita. É porque ela, na sua gênese, ela já carece de sensibilidade, né? Então, tem esse diagnóstico, só que eu acredito que a gente tenha que atualizar ele. Apesar dele ser recente, tem que atualizar, porque a degradação das condições objetivas de vida tem sido muito célere, com algumas mudanças estruturais que estão ocorrendo na sociedade. Então, a gente tem que atualizar, querendo ou não, essa questão. E é uma prioridade nossa e está no plano regionalizado. Isso aí é tarefa, além de prioridade, é tarefa, incluir os catadores. Para finalizar, eu só gostaria que, se possível, mande esse plano de trabalho, no sentido de que quais os compromissos já, não compromissos, mas as delegações que já foram feitas, para que o município tenha que nominar um espaço, para que o município tenha que construir um espaço apropriado, o cadastramento dos catadores, a questão também da oficina de multiplicadores. Eu gostaria até de parabenizar também pelo trabalho, é muito importante essa questão da oficina de multiplicadores. E até falar hoje, eu já venho acompanhando esse tema há algum tempo e tinha até interesse já de implementar na minha casa, de poder separar o lixo. E eu até, conversando com a minha esposa, eu disse, vamos fazer? Ela disse, sim, vamos fazer, mas para colocar para onde? Esse é o problema. Então, a gente iria estar fazendo um processo que é importante, o processo de que as pessoas participem, de que todo cidadão participe, que tenha consciência de que isso é uma tarefa de toda a sociedade, não é uma tarefa só do poder público, não é só uma tarefa só dos defensores do meio ambiente, mas que todos nós façam o nosso trabalho. Então, é nesse sentido que eu gostaria de que repasse, para que a gente possa estar cobrando aqui, Jairo. Se está faltando, se o município de Baturité não encaminhou, não fez o processo que foi delegado, que a gente possa estar cobrando. E se fez, a gente vem aqui e parabeniza, porque é algo muito importante para a sociedade. Hoje a gente tem consciência da necessidade do mundo mesmo, das pessoas, procurar outras formas de vida mesmo, não só da exploração, de tirar os recursos naturais da nossa natureza, que tenhamos que criar outras alternativas para o nosso município. E, para finalizar, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar pela sua exposição, pela sua disposição, parabenizar ao Marcelo pela sensibilidade, um vereador que sempre tem um olhar voltado para os diversos temas do nosso município, principalmente com relação ao meio ambiente, saneamento, está sempre cobrando. Ele sempre também questiona aqui, como eu também questiono, a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico. E ele, olha, até na segunda-feira ele mencionou, olha, os planos municipais de saneamento básico não é só o abastecimento, não é só o saneamento. Está lá a drenagem e está lá os resíduos sólidos. E até uma pergunta... Acho até que foi recebida agora pelo município. Era até um ponto que eu queria saber de vocês, se vocês da ANSA poderiam, de alguma forma, estar colaborando no nosso plano municipal de saneamento básico, para que tenhamos uma maior agilidade em todo o processo. E eu queria só abrir um parênteses aqui, não fiz a fala no momento que a Socorro foi passar o informe para toda a população, mas parabenizá-la, a Socorro, também, pela sua atuação. É algo muito importante para o nosso município, essa conquista de trazer esse serviço para a sociedade de Baturité. Então, eu falei aqui para você, mas eu gostaria de expor para toda a população e parabenizá-la. Obrigado. Então, Marcos, eu vou tirar como tarefa aqui enviar os documentos de diagnóstico que nós temos, enviar também, posso enviar de orçamento e de plano de atividades,
que aí é até importante que essa casa se faça presente em algumas atividades mais significativas, né? E eu até fiquei sabendo, eu não sei se Baturité está entre os municípios que receberam o plano de saneamento básico essa semana passada. Não, né? Porque alguns receberam na semana passada. Mas hoje nós temos um problema de pessoal, porque nós temos uma pessoa remunerada pelo consórcio, que sou eu. Aí é até importante que você destacou duas pessoas, o Alexandre e o Bruno, que são daqui. Pessoas sérias, colaborativas, sabe? Porque cada prefeito indica duas pessoas para um grupo executivo de trabalho. E o nível de sintonia, de entrega de todo mundo está muito bacana. E Baturité, as duas pessoas são pessoas maravilhosas mesmo. Queria aqui, ressaltando aqui a palavra do vereador Marcos Reis, parabenizar também a vereadora Socorro, né, pela reunião de hoje, pela ação que ela, mais uma vez, desenvolveu para a nossa cidade, né, a questão do Ministério do Trabalho. Eu acho que todos os jovens e muitas pessoas procuram e vão ter mais que ir até Fortaleza, né, se Deus quiser, dará tudo certo. E agora eu vou passar a palavra para o vereador Marcelo Cardoso. Assim, tem uma questão fundamental nessa discussão todinha, que é exatamente a criação do consórcio. Nós não podemos deixar de enaltecer, de registrar a posição do governo de dar o sinal verde para viabilizar a questão do consórcio. A política do governo do Estado, nesse sentido, está correta. Nós não podemos fazer ações isoladas. Isso está em defasagem. Pensar dessa natureza é não pensar de forma coletiva. O exemplo da Policlínica, o exemplo do CEL. Então, o governo do Estado está correto no posicionamento dele, porque são através de consórcios regionais, com vários municípios, que você vai arregimentar força para atingir os seus objetivos no consórcio. A questão desta política ela é fundamental, porque vai encontrar nos municípios o apoio necessário, uma posição vertical de governo e de governo a nível municipal, com apoio da gestão, para sensibilizar aqueles que são sujeitos do processo, que é exatamente o munícipe. Então, eu sei que é uma sementinha que está certamente ainda precisa ser bem tratada, não é? Mas, a partir do momento em que a população vier, através das oficinas de capacitação, que os multiplicadores vierem a trabalhar nessa perspectiva, que é a linha do consórcio na questão da educação, então, certamente, a gente vai andar e andar de forma consistente. Eu percebo que tem muito trabalho ainda por fazer, a Conferência Regional, eu diria que é o marco, eu vou fazer tudo para estar presente, no dia 4 de dezembro, no município de Aratuba. Vou fazer tudo para estar presente. E aí, a gente, certamente, eu digo a casa, a Câmara de Vereadores, você sempre pode contar conosco, naquilo que puder, e até mais um pouco, porque a gente, como você falou, nós somos multiplicadores, formadores de opinião. E a gente tem que levar sempre essa mensagem, aonde nós estivermos. A quarta CRES, onde eu trabalho, também está à disposição para a gente conversar com a doutora e vocês abrirem o espaço para usar a palavra e venderem, certamente, esta linha de raciocínio, que é interessante. Então, quanto mais vocês puderem somar nessa linha, nessa perspectiva, é fundamental. Então, nós estamos aqui com esse propósito. E alguma coisa que vier mais, Juari? Só até... Pegando o gancho que você falou, na nossa Assembleia, o prefeito assiste, teve um momento que ele falou assim, qual é o público-alvo da conferência? Eu falei, o público-alvo é universal, né? Porque é o estudante, é o público da saúde, da educação, E quando você traz o estudante para o foco de discussão, você começa a dar o tempero, né? Dá o tempero. E aí onde está exatamente o enfeite da história, né? Que o estudante, quando está presente, motiva, né? E nós temos que fazer isso.
Nós temos que fazer isso, porque a população, quando ela compreender o processo, ela vai começar a participar. Eu acredito que dê certo. Vai dar. Eu acredito. E aí a gente vai lhe cobrando devagarzinho, viu? A partir do tempo que as coisas forem acontecendo, a gente vai começar a cobrar. Então, um abraço e que vocês tenham boa sorte, viu? Então, obrigado, Marcelo. Eu também queria fazer um reconhecimento que realmente eu identifico, eu tenho um profundo respeito por todos vocês aqui. Com alguns eu tenho mais do que respeito, tenho amizade, porque a gente conviveu mais. Mas eu admiro muito essa postura, essa inquietude do Marcelo com alguns temas, né, principalmente ligado ao funcionário público. Eu acho muito importante isso, porque o servidor público, por vezes, é vítima de uma propaganda que não é verdadeira, né? Então, eu acho muito bacana a sua atuação. E também, lembrando uma coisa que o Marcos falou, eu lembro, quando eu estava como chefe de gabinete de Guaramiranga, que uma pessoa chegou para mim e falou assim: rapaz, o que a gente vai fazer, porque a oposição vai ganhar o sindicato dos trabalhadores, né, do município. Eu falei: rapaz, qual o problema? Eu acho que se ele ganhar o sindicato, a gente vai trabalhar melhor. Porque se o sindicato estiver aqui dizendo que está tudo bem, a gente se acomoda. Então, o papel da oposição é fundamental. O bom gestor, ele compreende que o papel da oposição fortalece os entes, porque nós somos uma sociedade plural, né, multifacetária, que tem diferentes culturas, etnias, então tem diferentes linhas de pensamento, né? Então a gente, o que cada um vai fazer com a informação, fique livre, mas o nosso papel de repassar a informação nós vamos fazer. Obrigado. Queria aqui agradecer, Jair, a sua presença, né, parabenizar pelas suas palavras, concordo com você plenamente. E venha sempre a esta casa, sempre estaremos aqui disponíveis para lhe atender. Não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada, mas eu gostaria de fazer a foto oficial, viu?